falar em público é o segundo maior medo das pessoas, sabia? Gente, acompanha por aqui, dá aquele like, o likezinho. Ai, me perdi, droga, odeio. Só porque tá falando em público. Olha Eu fiquei nervosa. Deu pânico. Gente, falar em Público amado, você que tá aí, dê o nosso like, aquele que a gente adora, né? Aquele likezinho. Comenta aí. Né? E deixe seu comentário. Nos conte se você passa por esse medo de falar em público também. Ou se já passou, né? Porque muita Sim, gente supera. é ocasional. E é interessante porque às vezes as pessoas elas são tímidas na infância e não ficam extrovertidas. No meu caso, eu só conversava com tartarugas. Eu não tinha amigos, eu tinha um amigo imaginário e conversava com tartarugas no recreio. Ou muitas vezes o contrário, é uma criança super aberta e quando chega na fase adulta se confronta com desafios como ter que dar uma palestra ou mesmo em reuniões e tal. Então aí, bom, antes de mais nada, nos comenta se é um problema que vocês sentem, falar em público te dá medo ou não. Agora sim, o que vocês acham? Eu não tenho mais medo de falar em público, eu acho que já ficou bem claro. Já teve a vinheta? Já, há muito tempo. Então, assim, eu sentia muito medo, eu não tinha vergonha de falar em público, assim, eu sempre, na escola eu era líder de turma, eu participei de desfile, brotinho do colégio, já tentei 3 vezes, na terceira ganhei o brotinho, né, então Nossa, não tinha. Se vocês viram o último vídeo sobre fracasso, tá aí um exemplo. Eu fracassei 2, na terceira eu tomei aqui, ó, faixa de brotinho do colégio, mais gato, amor. E não tenho, ainda não cheguei nos 40. Você acha até hoje. E não chegou nos 40. Quando eu me vi com medo de falar foi agora, quando eu falava muito sobre sexo, sobre relacionamento. E aí o meu medo, ele desencadeou do que as pessoas iam pensar e achar de mim. O que elas iam me julgar? Ah, ela tá falando de sexo. Tá, mas o teu medo era mais do conteúdo do que propriamente de falar qualquer coisa. Do que falar qualquer coisa. Era assim, o conteúdo é polêmico, existem milhares de julgamentos, sabe? Milhares de absurdo tu falar isso, sabe? Preconceitos. E aí isso me congelava muitas vezes, assim. E eu percebo que algumas vezes hoje ainda, quando o assunto é muito polêmico, eu dá aquele medinho, dá o friozinho na barriga, eu vou lá, pesquiso muito para não ter esse medo de falar. Então, assim, o meu medo era bem isso, era do conteúdo, do assunto polêmico. E o que me ajudou muito, já que eu já estou aqui no pensamento, foi o PNL, a Programação Neurolinguística, que deu trabalhar da onde que vinham esses medos, dessas crenças e de uma coisinha muito óbvia. Eu nunca vou saber o que passa na cabeça das pessoas. Tu pode estar me dizendo que e o teu assunto é maravilhoso e por dentro tá dizendo assim, nossa, nada a ver o que ela tá falando sobre relacionamento, né? Então assim, a gente nunca sabe. Eu tô rindo, mas é porque nós vamos ter que botar no meio desse vídeo aquele do TikTok que é o que passa na cabeça dela? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? E então assim, a gente entra numa viagem de... Às vezes tu tem certeza do que tá passando na cabeça da pessoa. Nossa, eu tô lá dando uma palestra e alguém tá no celular. Será que ele tá desinteressado? Né? E aí tu já começa a vir aquele medo, meu assunto tá ruim, e aí tu começa a bloquear. Esse é o grande problema de quem tá hoje em dia dando uma palestra, e aí tu só pega aquela pessoa. Ai, gostei de verdade. Então olha, eu tô sendo muito maçante. E não tem nada a ver. E muitas vezes só a pessoa não dormiu direito e ela tá super prestando atenção. No final ela vai lá, te pede comentários, te pede mais alguma objeção que ela estava tendo ali, algum esclarecimento. Então eu acho que a gente muito é saber da onde que vem esse medo, né? E o PNL me ajudou muito nisso, assim. Gostei pra caramba de fazer. A Dai resumiu
de uma forma implícita o que está por trás do medo de falar em público, que é a questão do julgamento alheio. Não é o medo de falar em público, é o medo do julgamento, é o medo da rejeição, é o medo de não agradar, porque parece que somos o tempo todo obrigadas a agradar, né? Então, é isso que está por trás do medo. A questão é o que ela disse, não é o conteúdo, é um pouco do conteúdo, não é a questão do falar em público. É o medo de não ter o seu assunto bem aceito, bem compreendido. E muitas vezes as pessoas que passam pelo medo de falar em público são as pessoas que valorizam muito mais aquilo que fizeram de errado do que tudo aquilo que deu certo. Então se cobram de uma maneira muito forte. Ai, mas eu errei, eu gaguejei. E quando tu vai falar em público, tu tem que ter uma entrega tão grande. Eu acho que quando eu tive esse entendimento na minha vida e eu levo para a carreira de palestrante, era algo que eu sempre falava. A gente tem que entregar com tanto amor, com tanto reconhecimento da importância que aquele assunto que você está levando pode trazer para a vida da outra pessoa, que é só quando a gente entende isso que a gente se liberta desse medo do julgamento. E aí, se falar errado, falou, se gaguejar, gaguejou, porque o que está trazendo é muito mais valioso do que os pequenos erros cometidos. Acho que daí entra essa questão de assim, tu realmente acreditar na tua palavra, né? Tu tem uma crença absoluta naquilo que tu tá trazendo pro público. Isso muitas vezes só acontece depois que tu já tem uma estrada, um conhecimento bastante aprofundado de um determinado assunto. Então, talvez como dica para as pessoas seja, bom, tá com medo de falar em público, que bom, o medo também ele tem um lado que é ótimo, que ele te faz querer sobreviver, ou seja, vai lá, estuda, treina, faz o teu melhor antes para te sentir o mais seguro possível para na hora em que tu estiveres na berlinda, tu tá confiante. Agora, por outro lado também, gente, esqueci o que eu ia falar. Esqueci o que eu ia falar. Eu tô aqui viajando também. Tá bom, eu ia levantar uma polêmica agora, assim, que muitas vezes aquela pessoa que fala que tá com muito medo, ela tem o ego tão inflado que se ela se colocar numa situação que ela pode ser julgada, que ela pode assim, nossa, olha, ela fez isso errado, ela fez aquele, ela não vai colocar, bloqueia, ela não vai se colocar em risco de alguém analisar ela, então ela prefere ficar quietinha. E isso eu lembro daquele livro Foda-se, que eu não lembro agora o nome do escritor, né? Memória só pensa em outras coisas. E aí... Só na foda. Só na foda mesmo. Do Foda-se. Só pra deixar bem claro. E aí ele falou, às vezes o nosso ego ele é tão inflado que eu não vou me colocar, não vou arriscar sequer ser julgada. Você não quer te expor, não vou me expor. Não colocar teu nome em risco. Isso mesmo, sabe? Então assim, cuida. O ego, essa questão, poxa, todo mundo erra, todo mundo... Aí tem uma coisa muito bacana que eu sugiro, inclusive, que vejam aquele TED Talks lá, que é bombado, da Brené Brown, sobre vulnerabilidade, maravilhoso. Né? Que é isso, na verdade, todos nós ficamos vulneráveis também, somos vulneráveis e quando a gente percebe isso, quando a gente se conscientiza e aceita isso, fica muito mais fácil, porque ninguém é perfeito. Tu nunca vai fazer nós vamos chegar aqui e sair falando sem um erro de português, sem um erro talvez de alguma informação, não tem, então... sabe, e também a questão da prática. Eu sei, como eu dou aula já há muitos anos, eu dou aula há mais de 15 anos, eu sempre defendi, não perca nenhuma oportunidade de falar, porque às vezes numa situação corriqueira, você está no seu aniversário, no meio dos seus amigos e as pessoas dizem discurso, e tu não quer. Então, se expor nessas situações e constantemente. Tem uma chance de fazer uma pergunta num evento, levanta a mão e pergunta. Porque isso tu vai praticando. Isso, né? Quando tiver a necessidade de ir falar em público, você já vai mais tranquilo, porque já aprendeu a lidar com aquela reação. E eu me lembro que quando eu fui candidata a vereadora, eu tinha 25 anos,
E eu me lembro do meu primeiro discurso numa cidade chamada Montenegro, no interior do Rio Grande do Sul. Eu me lembro do meu primeiro discurso no bairro Santo Antônio, no salão de festas da igreja. Eu me lembro só da minha sensação, das minhas mãos suando, eu tremendo, eu suava frio, eu não sei o que eu falei. Logo depois que eu saí daquele palanque, eu não sabia o que eu tinha falado. Não sabia o que eu tinha falado. E aí, não te esquece. E daí eu simplesmente assim, gente, eu não me lembro do que eu falei. As pessoas me disseram, tu falou super bem, só que eu não conseguia me lembrar porque eu tremia pra caramba. E daí, logo depois desse primeiro comício, uma pessoa me disse, uma pessoa que eu amo de paixão, tia Lia do meu coração, lá de Montenegro, um beijo. Ela me disse o seguinte: quando tu estiver falando para o público, tu olha para as pessoas e tu vais pensar que todas aquelas cabecinhas na tua frente são cabecinhas de repolho. E tu brilha muito mais do que cabeças de repolho. E só tu sabe o que tu quer falar. Se tu errar, se tu falar diferente, ninguém vai saber, ninguém tá dentro da tua cabeça. É exatamente esse link que eu ia fazer. Na verdade, em geral mesmo, quando uma pessoa é chamada para falar em público, é porque ela sabe algo sobre alguma coisa, né? Pode ser sobre a rebimboca da parafuseta, não importa. E ela tende a ser pelo menos uma das que mais sabe sobre aquilo. Ora, portanto, se tu é uma das que mais sabe sobre aquilo, pra que ter medo de se expor, né? Expor teu conhecimento. Ah, bom, se for ainda para um público extremamente técnico, uma banca onde de fato talvez tu venha a ser questionado, bom, aí são outros 500, mas ainda assim tu estudou, tu provavelmente é a pessoa que mais estudou. Então, sabe, respira fundo. Agora a gente está se encaminhando aqui pro final. Hoje eu vou começar dando as dicas. Então, acho que assim, ó, deu medo, primeira coisa em fazer, respira, sabe? Respira 3 vezes, 6 vezes, 12 vezes. Tenho certeza que o medo vai diminuir. É verdade. Pode Simone, daqui a pouco pensa aqui. Não, a gente faz o seguinte, eu dou uma sugestão minha e uma já da Dai também, já tenho mais sugestões pra dar. Ela tá querendo monopolizar o programa de hoje. Não, é que eu trabalho muito com formação de palestrantes, então isso é um assunto que eu amo falar. Na verdade é mentira, que aqui só pode falar quem tem mais de 40. Não quero falar, eu quero ter menos de 40. Vou dar dica por amor a esse programa, amor a quem está nos assistindo. Eu acredito muito no que a Ali falou de vulnerabilidade e eu não vejo problema nenhum em você estar numa apresentação, seja numa palestra, numa banca, e assumir: eu estou nervosa e está tudo bem. Eu gostaria, então, mesmo com este sentimento, falar para vocês sobre tal assunto. Bom, eu não vejo problema nisso. Um outro fato é distinguir se esse medo é um medo que te paralisa, porque uma coisa é essa ansiedade normal. Claro que quando eu vou entrar num palco para dar uma palestra para 3.000 pessoas, eu quero arrasar, eu quero brilhar, eu quero ser a melhor palestrante da vida. Só que justamente esse fato de eu querer estar em alta performance faz com que o meu corpo tenha toda uma questão hormonal que vai aumentar o meu nível de estresse, que vai aumentar meu nível de ansiedade, mas que não vai me impedir de subir no palco com tudo isso, suando frio, e dar a minha palestra maravilhosa. Por outro lado, o medo de falar em público, quando te paralisa, quando você perde oportunidades por ter medo de falar em público, aí eu acho que é uma questão muito importante de procurar apoio psicológico, procurar o tratamento. Não conheço a PNL. Pode ser uma fobia, né? Porque aí pode entrar num nível de fobia. Ensaie seu conteúdo, saiba muito do que você vai falar, porque isso já gera tranquilidade. Uma dica que eu apliquei algumas vezes antes de dar uma palestra para um número de pessoas assim, onde eu sabia que eu ia ficar muito nervosa,
era fazendo uma hipnose no PNL, mas dá para fazer em casa isso também. Claro, não vai ter todo um efeito de uma hipnóloga te conduzindo, mas de tu fechar os olhos e aí fazer um treinamento imaginando todo o público na tua frente, imaginando como é que é a sala, né? Qual é a tua, amiga? Imaginando toda a situação de como que vai ser a palestra, tu falando, se sentindo confiante, se sentindo bem, respirando, lembrando de todo o assunto. Então, tendo toda aquela positividade, aquela confiança trazendo isso pra ti. Então, dá pra fazer isso horas antes, um dia antes, que aí tu já entra um pouquinho com mais confiança. Funciona super. Deixa aí nos comentários se vocês curtiram as nossas dicas ou se vocês também têm dicas para lidar com medo de falar em público, e também nos contem o que vocês querem ouvir por aqui. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, ó, e dar o joinha. Beijo! Beijo!